Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, aqui essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando aqui com gestores, participantes do mercado, executivos das principais empresas do Brasil e empreendedores para trazer essas ideias, esses insights, essas provocações diferentes, sem contar naturalmente aquela tradicional pergunta difícil. E hoje nós vamos falar com o Daniel Ramos, que é CEO da Smart Compass. Vamos falar um pouquinho sobre crédito estressado, não é isso, Daniel? É isso aí. Nesse caso, você como na qualidade de empreendedor, eu inverto um pouquinho a ordem aqui do programa. Vamos começar contando um pouco de Smart Compass. Conta um pouquinho para a gente, antes de mais nada, o que é crédito estressado? Legal. O crédito estressado ele é um termo genérico para discutir ali várias classes de créditos, né? A gente na Smart Compass atua com créditos judicializados, aqueles que já entraram em default, já foram cobrados por via administrativa e no fim das contas não tiveram êxito e foram judicializados. Então a nossa ponta hoje é o conhecido NPL, que é o Non-Performing Loan, crédito que já está no mercado há bastante tempo, foi tentada a cobrança, foi judicializado e ainda assim existe ali um desafio de cobrar no judiciário brasileiro. Não, a gente sabe que cobrar não é fácil, mas geralmente quem está estressado é quem é cobrado, né? Essa é uma mudança de paradigma, olhar o crédito estressado agora. Para alguns poderiam dizer que é a vingança, né? Mas me conta uma coisa, vocês atuam em que ponta desse crédito? Falam de comprar esse crédito estressado. Perfeito. Mas isso é uma aquisição, pensando com cabeça de banco, né? Isso é uma aquisição de tesouraria, patrimônio Smart Compass comprando isso? Ou vocês fazem isso via um fundo, tem captação externa, ou vocês compram para vender para fundos? Como é que é essa estrutura e onde vocês atuam nessa cadeia? Legal. A Smart Compass é uma consultoria especializada, né? Ela é o veículo que nós usamos para cobrança, mas o veículo de investimento é um FDIC, né? Um FDIC não padronizado, que é o FDIC ideal para esse tipo de operação. Então, a Smart acaba conduzindo as aquisições através do FDIC e realiza todo o processo de cobrança e a gente não compra para repassar, mas para ir até o final e recuperar o crédito. Então, acho que a gente já é consumidor final via FDIC desses créditos de instituições financeiras no geral. Né? Mas quem estrutura o FDIC? Quem é a gestora desse FDIC? A gestora é uma gestora de mercado hoje, né? Tem um administrador, então são 3 figuras básicas, né? É o gestor, o administrador e a consultoria especializada, que eu diria que é quem tem a capacidade técnica de realizar a recuperação, primeiro, a originação desse crédito, né? Uma boa análise, uma boa precificação, para dizer pago 1 ou 2 ou 3 ou 5% nesse crédito, e depois promover a recuperação, né? Funcionar como um agente de cobrança e trazer o retorno para o caixa do fundo, né? Acho que essa é a missão do agente de cobrança. Vocês, como consultores, não entram no passivo do FDIC. Vocês não colocam o dinheiro da consultoria na estrutura. Ou seja... A consultoria é 100% titular das cotas subordinadas do FDIC. Não só vocês colocam, mas toda a subordinada de vocês. É skin in the game total. Então vocês emitem, o que vocês captam no mercado é via cota senior. Exatamente. Ou uma mezanino, ou uma senior, né? Acho que tem essa flexibilidade um pouco no mercado hoje. O deal de estressado não é tão comum. Inclusive, um fundo do modelo do nosso, né, não padronizado, ele não permite investidores qualificados, são investidores profissionais. Então, invariavelmente, nossos investidores são casas especializadas ou muito grandes e conhecedoras do tipo de risco, né, já que é um risco elevado. Né? Outras gestoras de fundo costumam entrar nessas cotas sênior e mezanino? Muito comum. Nesse tipo de estrutura, a gente geralmente vê um FDIC, a estrutura mais comum de FDIC é mais acessível ao grande público, é aquela de antecipação de recebíveis. Né? E aí, geralmente, a gente vê uma rentabilização das cotas sênior na casa de 115%, 120% do CDI. Numa estrutura como essa, de recuperação de créditos não performados, a remuneração na cota sênior gira em qual casa? Ela gira CDI mais 6, CDI mais 8, depende um pouco do momento da companhia, o track record da consultoria, né, que é quem carrega o piano aí na cobrança.
mas invariavelmente CDI mais 6, CDI mais 8. Não, mas se a cota sênior gira é CDI mais 6, CDI mais 8, a subordinada, você não deve estar muito triste não, né? A gente está bem feliz com o trabalho. Agora me conta uma coisa, você, por exemplo, você compra esse crédito não performado. Esse crédito não performado, eu suponho, ele tem um valor de face no mercado baseado na taxa média de recuperação. Sim. Vamos lá, de quem vocês compram esse crédito geralmente e como vocês ganham dinheiro em cima desse crédito? Porque se você vai ao mercado, se você vai lá compra esse crédito que está precificado a mercado pela taxa média de sucesso, e você tem a taxa média de sucesso, a tendência é que você net zero e não vai ter dinheiro para pagar os cotistas sênior. Suponho que não seja assim. Então, onde é que estão essas pontas? Onde é que fica a eficiência de compra do crédito e de performance desse crédito? Legal. Acho que um ponto antes é falar um pouco dos dados relacionados ao mercado, né? O Brasil hoje recupera 18,2% do crédito, então a cada R$1 ele recupera 18 centavos, né? O período de recuperação no Brasil é, em média, 4 anos de uma dívida, o que torna o mercado, de certa forma, bem oportuno, assim, né? Se eu olhar para o mundo, a média mundial é 36% de recuperação e o padrão de recuperação no mundo é 2 anos. Então nós estamos 2 anos além, ou o dobro do tempo, e também 2 vezes menos eficiente do que o mundo no geral, tá? Dados do Banco Central, enfim, dados reais. O que a gente faz na prática? Um drive muito importante, né? Quando a gente tem o valor de face da execução, ele é basicamente aquilo que o devedor deve, né, que foi ajuizado, e começa a incorrer ali juros, todo o moratório em cima dessa dívida. Então, quando a gente vai analisar um caso para adquirir, esse dado é importante, mas ele não é 100% relevante. O que eu analiso, na verdade, é o quanto de patrimônio aquele cara eu consegui notar na estrutura de grupo econômico, na estrutura daquele devedor. Eu posso ter uma dívida de 100 mil, onde eu só encontrei patrimônio a 50 mil reais. Então, meu preço está muito mais em função do ativo que eu consigo executar daquele devedor do que do real de dívida dele, né? Claro que algumas vezes você tem colateral até a mais do que você tem de dívida, aí a precificação é feita em cima do total, vamos dizer assim, do collection possível, né? Mas, normalmente, o valor de face não é a referência mais adequada para isso, principalmente nas dívidas mais antigas. Então, a precificação, basicamente, ela é tempo, né? Eu estou no judiciário, que demora 4, 5 anos, meu custo de oportunidade é CDI mais 8, mais aí as taxas, a taxa da consultoria, a taxa do advogado, os custos jurídicos que não são baixos, né? E um componente de taxa, valor presente dessa expectativa de recuperação do ativo, não do crédito, né? Não do volume como um todo. Então, feito isso a valor presente, a gente chega em taxas que vão variar muito, tá? Dependendo da carteira, do tipo de crédito, da instituição que está cedendo, né? Um pouco. Então, acho que a gente tem grandes variáveis aí, mas o número cabalístico aqui, créditos vão de 7%, de 5% do valor de face para a cessão, até hoje 30%, 35%, se ele tiver muito garantido, né? Se já tiver ali naquela execução uma penhora de um ativo, uma garantia real através de uma alienação fiduciária. E de quem você compra esses ativos? Quem é o vendedor desses créditos? Legal. Durante muito tempo, os bancos foram os grandes vendedores de crédito. Continuam sendo, né? Mas ficou cara essa venda. O mercado privado ele ficou muito acessado por diversos players de compra de crédito. Então, isso infla o mercado de uma forma que a concorrência se torna bastante marginal, né? Pessoas brigando ali por pagar 1% ou 2% a mais e chegando a créditos onde, no meu ponto de vista, não fazem mais sentido comprar porque o risco fica muito grande, né? Quando eu tenho mais gente brigando por um crédito, eu tenho mais bids ali que são disputados e aquilo fica menos atrativo. A gente, na Smart Compass, resolveu ir para um caminho diferente. Nós olhamos o mercado e entendemos onde estava o oceano azul do mercado, né? Então, no crédito, onde todo mundo está, a gente vai para o caminho contrário. Então, nós estamos muito felizes trabalhando no segmento de cooperativas de crédito, então, principalmente Cicobi, Sicredi, Cressol. Esses caras são instituições financeiras, né? Também com o mandato ali do Bacen, mas eles têm carteiras menores.
créditos mais pulverizados e, portanto, os cheques de aquisição são menores. Grandes players do mercado, eles acabam não se atentando tanto a esses excedentes por conta do volume, né? Às vezes o cheque é muito pequeno, a movimentação dentro da estrutura fica cara, o custo cadeira, por exemplo, de operar Faria Lima é muito maior. Então a gente aprendeu a levar tecnologia para cima disso, aprendeu a lidar com esse mercado, meio que um education para esse diretor de cooperativa, para esse conselheiro de cooperativa, para montar ali todo o racional de aquisição, né? Dizer, olha, apesar do deságio, você já teve aqui um aproveitamento do PDD, né? Com deduções de impostos, você tem um SG&A, né? Um custo de estrutura grande tocando isso, não faz mais sentido. Então, foi em duras penas, a gente aprendeu a lidar com esse mercado e está muito contente, auferindo bons números de compra e um índice de recuperação que beira hoje 54,5%. Se comparado com o índice Brasil, a gente está falando de 3 vezes o que o Brasil recupera na média. Você está falando, por exemplo, você compra esse crédito quando ele já não conseguiu a cobrança regular, entrou numa negociação judicial. Como você vai entrar, por exemplo, vai ler o contexto jurídico dessa dívida? Então, ele entrou, você comentou sobre tecnologia e sobre o custo de cadeira. É um processo que está numa vara no Acre, é um processo que está numa vara em Brasília, eu vou precisar ficar mandando gente lá, eu consigo transferir. Como é que é essa operação jurídica de um crédito que já entrou nesse ponto de inflexão? Legal. A gente hoje tem a vantagem de estar grande parte dos processos digitalizados, né, com peticionamento eletrônico. Então, hoje eu diria que não necessariamente você precisa estar lá, mas sim você precisa para fazer a máquina andar, né? E hoje a gente tem a vantagem de ter escritórios em cada um dos lugares que a gente atende. A gente, por opção, ainda só opera Sul, Sudeste e Centro-Oeste, não opera Norte e Nordeste, por dificuldades operacionais, vamos dizer assim, das regiões, né? Mas a gente tem carteira grande em Santa Catarina, por exemplo, operamos com escritórios daqui de São Paulo e, quando necessário, ou se o caso for muito relevante, um deslocamento para lá não é um problema, mas muitas vezes a gente atende ali, o próprio escritório cria uma rede de relacionamentos para operar lá. Então, de fato, feita a cessão, né, quando a gente assume o polo da ação, a gente realmente atende toda a governança necessária para fazer aquilo andar. É claro que o judiciário não é o nosso movimento 1, tá? O movimento do judiciário é, primeiro, garantir o direito de cobrança, né? Porque judicializar quer dizer que você não perde a prerrogativa de cobrar. E segundo, movimentar para que a pessoa se sinta pressionada a pagar, já que ela constitui uma dívida e regularmente ali na decisão, né, a gente só compra processo judicializado. Então já houve uma decisão ali dizendo que realmente há uma dívida a ser cobrada. E muitas vezes a gente empurra a pessoa para um acordo comercial, né, onde ele tem vantagens de até 70% de deságio da dívida real, né, o que é bom para ele, além de um alongamento de dívida, onde eu dou condição para ele pagar de uma forma parcelada. Então tem uma série de vantagens comerciais que a gente acaba promovendo, que o próprio cedente inicial, né, a cooperativa, o banco, ele não faz mais pela relação estressada. Não vai dar mais prazo para um cara que já deve para ele há 5 anos. A relação de confiança acabou, ele já não é mais um cliente, né? Então a gente acaba adquirindo a possibilidade de dar um novo rumo para essa cobrança. E geralmente, se eu comentou desse cliente, geralmente esse tomador é pessoa física, pessoa jurídica, tem um perfil de quem está devendo? Acho que no geral o mercado tem os dois. A gente gosta muito de atuar em pessoas jurídicas, créditos corporativos, mas a gente também compra os pessoa física por conta da relação entre eles, né? Muitas vezes a pessoa jurídica contrata no mesmo banco ou na mesma cooperativa uma linha, e na física também. Ele vai lá e toma um cartão de crédito, faz uma linha, né, um CDC,
Então, quando a gente compra o processo, na verdade, a gente compra o caso, né? Eu compro ali tudo que tem na pessoa jurídica e na pessoa física, acabo compondo uma dívida e acabo resolvendo as duas pontas, né? Tanto a da pessoa jurídica quanto a da física com ele, quando a gente consegue o sucesso da recuperação. Estamos batendo esse papo com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre créditos estressados, sobre o mercado desses créditos estressados, como isso cria um canal comunicante com investimentos e uma vertente diferente dos FDICs para que você, investidor, comece a conhecer esses produtos, entenda essas vantagens e vá se preparando para pensar nesses produtos como parte também da sua carteira. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre créditos estressados, que é essa categoria, como funciona a compra desses títulos, o financiamento deles, como isso entra no mundo de investimento através dos FDICs, quais são as dimensões, o que nós estamos falando de grandes números desse tipo de mercado, quanto comparando com outros segmentos de investimentos, mesmo com outros FDICs. E aí eu comentei um pouco no último bloco, perguntei sobre o próprio processo de acessar a discussão jurídica. Mas e como é o processo, a operação do processo de cobrança? Você comentou sobre uma média de recuperabilidade na casa de 18% no Brasil e um pouco acima de 50% na carteira de vocês. O que há de diferente? O que vocês fazem para buscar recuperar mais desse crédito? Legal. Acho que a pergunta ela tem duas respostas bastante óbvias na nossa operação. A primeira, acho que é a quantidade de tecnologia que nós colocamos em cima de um tema que é a inteligência patrimonial, né? A logomarca nossa segue Smart Compass Inteligência Patrimonial. Foi daí que a gente nasceu, né? A empresa investiu muito em tecnologia para descobrir o que existe de patrimônio em nome dos devedores, pessoa física ou jurídica. Então, quando eu disse que a precificação estava em função do patrimônio, é porque desde a nossa precificação para aquisição até o nosso processo de recuperação, ele está todo pautado em cima do que eu consigo executar daquele devedor, né? Que eu consigo recuperar de crédito naquele caso. Então, nós investimos algo em torno de 3 milhões de reais até agora em tecnologia para busca de patrimônio, seja ele imóvel, veículo, aeronave, embarcação, direitos minerários, direitos diversos, créditos em processos, precatórios, tudo aquilo que a gente enxerga como um potencial recebível, né, um potencial gerador de valor para o devedor, a gente consegue monitorar para que a gente possa garantir a nossa execução. De certa forma, se resolve no comercial, mas a gente tem que, pela questão até regulatória do fundo, a gente precisa dar garantia para aquela execução. O processo tem que ter algum lastro, né? E não só a execução da cobrança, a tentativa e erro, o Bacenjude, o Renajude, que são as pesquisas judiciais, mas hoje em dia eu digo que esses são ferramentas de pesquisas que são as básicas e a gente não pode se pautar só nelas. Então, esse conjunto ferramental de tecnologia dentro de casa hoje nos dá a capacidade de ser mais eficientes com relação à expropriação de bens do devedor. Quando ele fecha a porta, não quer conversar com a gente, não quer resolver de forma amigável, a gente tem a condição de localizar eventualmente uma fraude que ele cometeu, doando ativos para os filhos na época da dívida, criando uma estrutura de um outro CNPJ em sucessão, e aí meio que ele congela o CNPJ devedor e passa a atuar num CNPJ novo, desviando todo o ativo, né? E a empresa é a mesma, mas na verdade ele criou só uma nova máscara ali. Então acho que essa tecnologia nos deu grande parte desse índice, né, de recuperabilidade, mas também acho que o know-how em aprender a usar este componente junto com o judiciário e com o comercial faz com que a gente não fique só pensando no judiciário e no patrimônio. Então a gente usa isso como ferramenta de meio, né? Hoje a gente usa isso para pressionar para que um acordo seja fechado. Então, em curto prazo de recuperação, pra você ter uma ideia, o nosso prazo médio de recuperação é de 30 meses, ou seja, 10 meses a menos do que 16 meses a menos que a média nacional.
E a gente também consegue fazer com que o duration do próprio crédito ele seja menor, porque eu já trago um parcelamento muitas vezes desde o terceiro, quarto mês que eu adquiri esse ativo, né? A própria troca a saída do fundo, da cooperativa ou do banco e o transporte do crédito para o nome do fundo já gera um cenário assim de preocupação por parte do devedor. Ele fala, opa, fizeram um movimento aqui. Alguns falam, pô, foi para um fundo, agora vai perder, né? Agora o pessoal vai perder prazo, etc. Quando olham para um fundo mais especializado, e alguns até acessam a nossa página e veem muito sobre o tema inteligência patrimonial, nos ligam falando, cara, eu quero acertar, como é que faz para a gente resolver isso aqui? Então, acho que dois são os drives, acho que o primeiro, tecnologia, o segundo, o know-how de utilizar da melhor maneira as ferramentas. A primeira reação falava, bom, o banco já desistiu, Exato. já jogou a toalha, então agora eu tô tranquilo, né? Mas aí você começa a ver que o jogo é diferente. E como vocês acessam essa turma? Como é que vocês, por exemplo, você toma um crédito no banco, na agência, você tem lá o relacionamento com o gerente, é uma primeira ponta. Claro, você tem lá o call center do banco ligando, Perfeito. mas você tem alguma ponta de relacionamento com quem tomou esse crédito de maneira mais próxima. O crédito migrou para vocês. Como é que vocês vão buscar essas pessoas que estão com essa situação de dívida? Legal. Acho que são dois os canais principais. Primeiro, nós temos o canal direto com o devedor, através de contatos no telefone, WhatsApp, principalmente hoje em dia, algumas vezes por e-mail, quando ele mesmo direciona. Para isso, a gente trouxe uma tecnologia de mercado hoje, que é uma IA responsiva, que a gente adiciona os números e faz todo o pack ali de números daquele devedor. Então, ele tem lá cadastrado no sistema 6, 7 números. A gente não vai por tentativa e erro, a gente coloca isso dentro da plataforma, a IA começa a criar um relacionamento de contato com ele via WhatsApp, começa a validar se aquele número ainda é do devedor, então, pedindo alguns dados de confirmação, e quando ele confirma, isso faz com que a gente direcione aquele para um hot number. Então eu sei que aquele cara, né, se ele confirmou os números do CPF, ele é realmente o detentor do número. Então a gente abre uma comunicação por aí com ele, depois vai para o pessoal, para as pessoas mesmo que tratam dessa área dentro da Smart. E o segundo canal são os advogados, né, quem patrocina a causa pelo devedor. Então muitas vezes os nossos advogados acessam dos advogados do outro lado dizendo, olha, tem uma oportunidade, a gente, né, não é mais o banco que está cobrando, existe uma oportunidade de desconto, uma oportunidade de repactuação, e muitas vezes dá certo. E aí o advogado movimenta a decisão do próprio cliente, né? Ele acaba ajudando a promoção desse acordo para resolver, sair do judiciário, e muitas vezes quando ele sabe que tem patrimônio, ele sabe que tem um risco de perder. E aí o fundo especializado, ele sabe que não está mais na governança do banco, né? Lembrando que o banco, né, por que é ineficiente o mercado, do meu ponto de vista, tá? A instituição financeira em geral, ela foi criada para conceder crédito, né? O colateral, a recuperação de crédito é inevitável, e as áreas foram criadas dentro dos bancos, e muitas vezes boas áreas realizando cobrança, mas o DNA do banco ou da cooperativa é emprestar dinheiro, é criar produtos, é conseguir relacionamento para a concessão do crédito. Então, o nosso dia a dia é a recuperação do crédito. Eu não faço concessão de crédito. Nosso único e exclusivo trabalho lá dentro é pensar 24 horas por dia em recuperação. Então, fatalmente, a gente acaba sendo mais eficiente do que eles. E, é claro, o uso das ferramentas que ajudam bastante, todo o know-how que a gente tem na cobrança. Você falou sobre justamente essa recuperação via execução de garantias. Quando você consegue cobrar e chega num acordo comercial, você tem uma vantagem natural que você recebe dinheiro. Perfeito. Quando você tem que executar a garantia, você vai lá e recebe um carro. Perfeito. Você tem que ter um outro ponto aí que é arrumar alguém para comprar esse carro depois. Perfeito. Como é que é esse pedaço da operação de vocês? Porque conseguir tirar o máximo valor da garantia também é um desafio, é uma outra perna grande aí da coisa. Para você ter uma ideia como é um desafio, nós temos uma área dentro da empresa hoje que só olha para patrimonial e uma outra só para imobiliário. Patrimonial entenda tudo aquilo que é não imobiliário. Então, veículos, equipamentos agrícolas, máquinas. Muitas vezes o cara quer dar para a gente lá um torno, uma fresa. Cara, tem coisa que a gente nem conhece, não sabe nem como fazer. Mas essa área tem um mandato de
cadastrar e ter relacionamento com compradores que façam já a precificação e ao mesmo tempo deem o direcionamento. Então, dentro de casa, os veículos são mais simples, nós criamos canais diretos de venda e temos também parceria com alguns leiloeiros. Então, quando o carro já não é um carro tão fácil de comercialização, já está com 150 mil quilômetros, já é um carro que tem alguma depreciação, a gente prefere levar para leilão, para que ele já tenha ali estigmatizado, né, que é um desafio de venda, que a pessoa já compre o deságio sabendo que existe ali eventualmente algum conserto para ser feito, etc. Mas os carros bons, né, os ativos que são bons, a gente dentro de casa já dá um endereçamento. Então essa área precifica, na entrada ele já entra com o preço real, né, o fair value do ativo, e a gente já contabiliza isso no fundo, trata a venda até que ela seja realizada, e aí a gente consegue trazer o recurso para dentro do fundo. Quanto do crédito vocês recuperam vem via garantia, a execução da garantia, quanto vem via acordo comercial? Você tem uma ideia? O volume financeiro, o portfólio hoje, 65% é ativo, vem através de ativo. Mais da metade é ativo. O volume é alto, bem mais alto, e 40% através de acordos. No geral, os fundos acabam fazendo muito mais do que o nosso número, mais ou menos na casa de 80% em ativo e 20% em acordos. Mas a gente gosta muito do acordo, que a gente acha que traz uma aderência boa, cria um espectro social muito bacana para a gente que trabalha num nicho de cooperativas, onde eu tenho também ali um apelo social da cooperativa, né, dos associados, é um pouco diferente do banco, né? E a gente acha que traz liquidez mais curto prazo do que eu ficar discutindo e muitas vezes depreciando o meu valor, esse que eu investi a CDI mais 8 lá atrás. Então, a cada dia que isso anda, a discussão anda, eu vou pegar o imóvel, eu vou pegar o imóvel, depois eu peguei o imóvel, eu regularizo o imóvel, aí eu vendo o imóvel, aí eu vendo com 30% de deságio. Então, se você fizer a conta valor presente, valeria a pena sair por 50% num acordo comercial lá no começo, né? Não, sem dúvida. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Vocês estão dentro de uma estrutura de FDIC, né, como você bem colocou. A cota sênior, a cota mezanino é seu crédito. Então você tem ali, você tem uma conta para pagar e que é alta. Né? Esse tempo pesa muito, como você comentou. Uma vez que você executou a garantia, tem passivamente um trâmite que corre entre registrar o imóvel, você ir lá recuperar propriamente fisicamente a garantia, entrar no imóvel, né? Isso tem um sujeito morando lá, você tem que arrumar um jeito de expulsar o sujeito, né? Então tudo isso vai jogando, você está jogando contra mim. Quando você compra opção de compra na bolsa, cada dia que passa você está perdendo valor no tempo, então você tem que ir mensurando a hora de sair. Isso aí. O acordo comercial vai ajudando a limpar essa dor a mais. Fora que isso para a gente reduz um pouco do nosso SG&A, né? Eu posso criar outros ativos, eu posso tracionar outros ativos, posso comprar mais carteira, né? E eu estou rentabilizando de uma forma muito mais eficiente o capital. Você tem você tem que alocar a pessoa. Fora disso que a gente falou, tem que ter um indivíduo lá dentro da Smart Compass cuidando de vender aquele imóvel. Perfeito. E aí esse camarada podia estar comprando mais crédito. Perfeito. É isso aí. Maravilha. Então eu vou ter esse papo com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre crédito estressado, sobre como isso se relaciona com seus investimentos, cada comunicante aí, vaso comunicante com, inclusive, investimentos, com esse investimento em FDICs não padronizados, entendendo também como funciona a própria estrutura de recuperação desse crédito, onde estão os pontos de geração de valor e onde você consegue criar instrumentos para justamente tirar o maior valor possível daquele crédito já não performado. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre créditos estressados, sobre a dinâmica de funcionamento desse mercado, recuperabilidade do crédito, pensando um pouco em garantias, a própria estrutura de financiamento, o uso dentro de FDICs, né? Então como também isso conversa com o mundo de investimentos na cessão desse crédito, como estrutura basicamente financiamento da compra desses créditos. Eu queria navegar também um pouco por esse mundo. Você comentou que muitas vezes nas cotas sênior e mezanino vão entrar eventualmente gestores especializados, até porque você precisa ser pelo menos investidor profissional, né, para entrar nesse mundo. Então, em termos de patrimônio, pelo menos 10 milhões, ou você eventualmente comprovar essa experiência. Tem muito fundo acessando essas cotas sênior e mezanino. Então, gestor de fundo mesmo, Faria Lima aqui comprando essas cotas? Eu diria que grande parte são, né, os fundos aqui paulistas da Faria Lima, eles são, de longe, os caras que mais têm capacidade para analisar esse tipo de ativo, né? Então, sim, no nosso fundo participam fundos que são geridos por gestoras aqui de São Paulo, que eu acredito que sejam as pessoas qualificadas para estarem como parceiros nessa estrutura, porque eles precisam, de certa forma, entender do negócio, porque não é algo convencional, diferente de um FDIC multicedente, multisacado, por exemplo, que faz desconto de duplicata, né, que é algo muito mais simples, né, de se balizar ali. Você tem um prazo, você tem uma liquidação, você faz uma cessão por deságio, né? O nosso tem uma discussão jurídica, tem uma discussão patrimonial. Então, realmente, essas casas precisam ter algum tipo de conhecimento, ou esse investidor, eventualmente. Pode acontecer de algum family office se interessar também, e aí, muitas vezes, existe um desafio de interagir com esses investidores e fazê-los entender que o fundo tem desafios dentro de casa, e que muitas vezes o desafio de desalocar um ativo naquele momento é melhor do que segurar por algum tipo de experiência já negativa, né? Então, não é tão óbvio como os outros fundos. Então, eu diria que é bom quando a gente tem investidores que conhecem do negócio de estressado, já participaram de outras estruturas, porque esse cara, muitas vezes, ele ou participa do comitê de investimento, ou do comitê de desinvestimento, né? Por conta até da governança, ali, um pouco da governança e da transferência de um pouco de tecnologia. Esse cara tem que minimamente entender um pouco e ajudar a gente, né? Eu digo que, às vezes, muito ajuda aquele que não atrapalha, né? E se você pega um investidor que ele não tem esse know-how, ele pode, de certa forma, ficar inseguro em alguma tomada de decisão, e isso pode atrapalhar a recuperação, né? Então, um ponto importante no nosso negócio que o patrimônio, às vezes, ele é único. E se eu passo aquela janela de oportunidade de aproveitar a recuperação, eu posso não ter mais outra janela, né? Existe só um dinheiro e, às vezes, 4 ou 5 credores. Né? Quem chegar primeiro vai beber essa água. Às vezes ela não é nem limpa, ela é a única. Então, existe uma dificuldade em ter bons parceiros de investimento que entendam do negócio e que ajudem a dar celeridade na recuperabilidade também. Nessa linha de capturar os parceiros, como vocês estruturam o pace de crescimento? Primeiro vão olhar o mercado, ver o que consegue captar, para depois buscar crédito, ou se primeiro vocês olham a originação desse crédito para depois ir buscar financiamento ao mercado? Como é que é esse equilíbrio entre ativo e passivo dentro desse trabalho de crescimento da carteira? Legal. A gente sempre cria primeiro ali o pipeline de negócio para depois acessar recursos, né? Acho que é uma obrigação nossa hoje em dia, é uma responsabilidade, né? Você está trabalhando aí com yields muito altos, né? O que força com que a gente tenha muita responsabilidade no investimento, e para isso a gente tem que gastar muita energia precificando esses créditos e criando um pipeline robusto. Então, só para você ter uma ideia, eu olho 13 ativos para comprar um hoje, né? Então, eu preciso fortalecer muito o meu pipeline para ter ali, de forma robusta,
uma carteira que me gere a necessidade de buscar um novo investimento, né? Então, o fundo hoje está capitalizado com recurso onde a gente já tem um pipeline inicial que já está endereçado, né, que a gente já adquiriu, está em fase de aquisição de alguns créditos, e tem mais um volume que vai ser investido provavelmente até o início do segundo semestre, de casos novos que estão sendo originados nesse momento. Então, o duration de originação nesse nosso negócio, principalmente cooperativas, ele é não menor do que 90 dias, entre receber os documentos, fazer a due diligence, realizar um processo de precificação, fazer a proposta e depois a maturação disso dentro da casa do cedente. Passar nos comitês internos deles, ter a aprovação da diretoria e do conselho para que seja realizado o processo de cessão. Então, a gente pensa com não menos do que 6 meses de pipeline para começar a fazer a prospecção de investidores. Imagina você carregar, pagando CDI mais 8, né? 6 meses desencaixar uma LFT com um CDI mais 8. Não é brincadeira, fácil. não. É fácil. A gente está no momento. Quer dizer, juros no Brasil sempre são muito altos. Você tem essa vantagem, né? Ainda você comentou da LFT contra CDI mais 8, você ainda consegue deixar na LFT, né? Imagina o pessoal montar search fund no Brasil. Se montar private equity com chamada de dinheiro, não funciona, não tem como você. Travar o dinheiro no tempo é muito caro, né? É muito caro, é muito caro. Hoje, para a gente, é muito encaixado, né? É claro que assim, a cota subordinada, né, a rentabilidade do tipo de negócio nosso é boa, né? De fato, o negócio tem uma rentabilidade significativa, mas se a gente não olhar para esses eventos, né, a gente acaba perdendo uma fatia muito importante desse nosso ganho em questões como essa. Trazer um caminhão de dinheiro sem alocação é um absurdo. Perder muito dinheiro. E como é o processo de seleção desses créditos? O que vocês olham? Você comentou que a cada 13 créditos fecha um. Como são as etapas de seleção desse crédito? O que faz cair no meio? O que você olha, prefere um em detrimento a outro? Onde buscar desse mar os novos créditos? Como é que é esse dia a dia da operação? Legal. Um dos sócios é comercial, é o diretor comercial, e eu digo isso sempre porque existe o alinhamento, né, tanto no operacional quanto no estratégico, que é a ponta que eu ainda comando dentro da companhia, junto com a função de estar como CEO. Estou no dia a dia da estratégia jurídica e comercial do negócio, do ponto de vista de cobrança. O outro sócio é comercial e explora 100% dessa temática de originação de novos negócios. E tem um outro sócio que é operacional, além de mais outros 2 sócios que são investidores, mas executivos somos em 3. Esse sócio que tem a temática comercial, ele vive e respira isso. Então a gente definiu desde o início do fundo que nós atuaríamos com bancos médios, cooperativas de crédito, securitizadoras, fundos, FDICs, todos aqueles que têm carteiras menores, com ticket médio menor, onde a gente consegue ser muito mais eficiente do que grandes instituições que também fazem, que são concorrentes, né, do ponto de vista de crédito estressado, mas que não façam cheques menores, né? Grande parte dos investidores fazem cheques mínimos de 5 a 10 milhões. Né? A gente tem grande parte das carteiras compradas a 2, 3 milhões de reais. Então, com 2, 3 milhões eu compro algo em torno de 30, 40 milhões de reais de crédito. Né? Então é difícil para esse grande player descer muito a régua, porque ele cria um volume muito alto, enquanto a gente foi preparado para isso. Tecnologia e gente para fazer volumes maiores, né, de créditos, né, em quantidade. Então eu diria que esses segmentos eles são explorados de diversas formas, com ativações em forma de parcerias, né? Então caras que hoje nos ajudam são agentes autônomos, são pessoas que fazem conselho junto com o pessoal de cooperativa, então aqueles caras que dão assessoria, né, que fazem auditoria, esses caras são facilitadores. Mas grande parte da nossa originação até agora é proprietária. Então, assim, somos nós batendo barriga no balcão, nas singulares das cooperativas, dizendo, olha, tudo bem, nós já fizemos negócio com 15 ou 20 players, deixa eu te mostrar como nós trabalhamos. E muitas vezes educando esse cara, porque ele nunca fez uma sessão. De 15 operações que nós fizemos no ano passado, 7
cooperativas nunca tinham feito um só processo de cessão. Então era novo, é difícil, né? Esse tempo, o duration de aquisição é muito em função disso. Você tem que criar ali na pessoa um educacional para que ele venda a ideia dentro da cooperativa ou do banco. Então, acho que o comercial ele é muito importante nessa questão, não só para trazer o negócio, mas também para criar essa educação dentro do interessado em vender, né? Senão a gente faz preço, pode ser muito bom, mas vai parecer ruim para quem está recebendo a proposta do outro lado. E como essa seleção do que vocês encontram? Beleza, você foi lá no mercado, abriu, conversou com cooperativas, viu as oportunidades. O que disso você seleciona e fala, não, isso aqui eu vou comprar, isso aqui eu vou deixar passar? Legal. Hoje a principal negativa nossa para as cooperativas, né, que são o nosso grande foco hoje, são os créditos não ajuizados. Muitas vezes eles nos mandam um pacote entre ajuizados e não ajuizados. E por que a gente não faz o não ajuizado? Existe um risco grande de que esse crédito não ajuizado ele tenha de alguma forma sido amortizado e uma falha de controle não tenha pego isso. Então, tem uma dívida, estou comprando uma dívida de R$10.000, um exemplo, e de repente houve um pagamento parcial dessa dívida não computado e eu compro esse direito, no dia seguinte eu posso até sofrer uma ação por cobrança indevida. O processo judicial, ele de certa forma saneia essa questão. Então, se existe uma discussão de preço, vai estar lá nos autos. E eu vou conseguir precificar essa discussão de preço. Então, se nesse mesmo exemplo eu tenho um processo discutindo 10 mil que o devedor juntou o comprovante de pagamento de 5, a minha precificação vai estar muito em função do 5, né? E olhando ali se eu tenho algum risco de uma passiva, né? De uma sucumbência, de algum risco. Então, o judiciário ele traz um pouco mais de transparência. Então, hoje o nosso foco principal são ações judicializadas, onde a gente consegue ter mais governança, sobretudo aquelas que já fizeram a etapa do trânsito em julgado, que é quando o juiz já fez uma decisão, pelo menos inicial, dizendo realmente existe o débito, pague, né, para o devedor. Isso tira um pouco do risco do preço, né, de que a ação é de 10 mil, é de 5 mil. Quando há essa decisão judicial e passa a fase que a gente chama de embargos, né, o devedor tem um período para criar um embargo, dizer, não, eu não devo 10, eu devo 5. Então, se esse momento passou, eu tenho mais segurança com relação a pelo menos o preço. E aí o meu desafio está em recuperar, né, que é o nosso grande gol. O nosso negócio aqui eu tenho uma dívida e eu preciso recuperar. É aí que a gente, né, nada de braçada, aí a gente é bom. Agora, discutir o se vale 10, se vale 5, esse é um preço que a gente pode até comprar, mas ele sai por outra cifra muito diferente, porque eu vou estar correndo um risco antecedente ao processo de busca de bens. Então, a primeira triagem está com relação a ajuizados ou não, a gente opta pelos ajuizados. Normalmente a gente recebe uma carteira extensa, uma espécie de um Excel, os números de processo e os valores de dívida. A gente bota isso dentro da nossa robotização, faz uma triagem daquilo que é elegível ou não. Então, muitos casos de extinção de processo, que a própria cooperativa ou o banco nem sabe, porque os casos estão sendo endereçados pelos escritórios de advocacia, que muitas vezes são externos, né? E muitas vezes a governança da cooperativa deixa passar ali 10, 15 casos numa lista de 200 que já foram perdidos, que foram extintos, já não tem mais prazo para recurso. Então, nosso sistema já, pelo andamento no tribunal, já exclui essa base de títulos. Quando eu volto para o meu excedente, eu já aviso, olha, você me mandou um pedaço aqui que você já não tem mais direito de cobrar, né? Foi excluído da lista. E dessa lista a gente analisa processo a processo. Nós temos um sistema proprietário, a gente criou um sistema, tecnologia, desenvolvido nas linguagens mais apropriadas e mais recentes, aí, em Python, etc., Delphi, para que a modelagem não ficasse em um Excel, né, com riscos de erro, em riscos, né, falta de governança. Então, hoje o sistema ele é um sistema informatizado, onde eu subo a minha carteira em análise, o jurídico faz toda a análise processual, eu subo o segundo componente, que é patrimonial. Então, os nossos robôs de patrimônio vão dizer, olha, achei um carro que não tem ônus. Poxa, ele já tem ali um valor do carro, ali 50, 70 mil, 100 mil, e ele vai começar a fazer um cálculo de, olha, tem um processo de 100, um veículo de 50, pela análise jurídica vão ser 36 meses, custo do custo de oportunidade, traz o valor presente, eu tenho um componente de preço. É isso que o nosso cedente recebe. Ele recebe ali uma lista com os valores. Olha, eu pago X nessa, X naquela, e no fim das contas, uma composição de preço. Estamos batendo esse papo
com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre crédito estressado, falando um pouquinho sobre esse mercado de créditos alternativos, inclusive como eles comunicam com o mundo dos investimentos através de FDICs não padronizados, quais as oportunidades você encontra nesse mercado e a própria forma de geração de valor dessa estrutura. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, falando um pouquinho sobre crédito estressado, a recuperabilidade desses créditos, como funciona esse mercado, como isso se conversa com investimentos através lá dos FDICs não padronizados, como a gente tem ali uma classe diferente de créditos, também de crédito privado. Queria, nesse último bloco, perguntar um pouco de onde veio, né, a Compass, né? Você já estava nesse mundo, descobriu esse mundo para abrir a Smart Compass. Como é que foi essa empreitada? Legal. Acho que falando um pouco da história, né? Eu comecei em ativos estressados até antes do crédito em 2010. A primeira investida nesse mercado dos desafios aí jurídicos e problemáticos e de cabelo branco foi a aquisição de ativos em leilão. Então, lá no passado, leilão era bom, né? Não tinha tanta concorrência, leilão de imóvel era muito bacana, garantia boas rentabilidades. Então, participei de uma estrutura em Campinas, interior de São Paulo, onde a gente fica hoje, inclusive, fazendo aquisições de leilão, tá? E a gente ia até a estrutura de eventualmente desenvolver um imóvel. Então a gente comprava um terreno, fazia uma incorporação, comprava uma gleba de terra, fazia um loteamento e comprava também apartamentos, casas, e aí fazia todo esse trabalho de desestressar o ativo, que era muitas vezes fazer um acordo para a pessoa sair da posse do imóvel, muitas vezes entrar com uma ação de missão na posse para que a pessoa saísse e eu conseguisse vender esse ativo. Tinha todo o desafio de reforma, de regularização. E aí em 2013, 14, o negócio começou a ficar menos interessante. A gente notou que o mercado começou a ficar mais acessado, principalmente por pessoas físicas no final já da ponta, comprando para uso, né? O que fez com que o preço inflasse bastante dos ativos. E aí em 14 a gente começou a entender que existia uma oportunidade antes do leilão, né? Que existia a possibilidade de comprar o crédito que levava aquele ativo para leilão, né? A discussão judicial que estava levando aquele ativo para leilão. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar com crédito, né? Em 2016, nós tivemos eu tive a felicidade de participar de um processo significativo de transação, de uma joint venture de uma das maiores empresas de crédito estressado do Brasil, que é a Enforce, que foi vendida para o BTG Pactual, e saí da Enforce em 2018 para realmente manter esse desafio de criar uma companhia nova, de empreender, e principalmente com a visão de que existia no mercado uma simetria de informação com relação à inteligência patrimonial, que é a grande temática do nosso negócio. Eu olhava para uma falha no mercado, né? Ali a gente via bons prestadores, mas uma falta de conclusão com relação aos ativos, né? A gente contratava muita coisa na época e muita informação, mas pouca consolidação e pouco direcionamento. Então a gente montou em 2018 uma empresa para prestar serviço inicialmente e viemos até 23, quando nós conhecemos um sócio novo, um investidor de Minas Gerais, que provocou eventualmente ali a montagem de uma nova empresa para adquirir os créditos, não para prestar serviço somente. E aí em 23 nós formatamos a Smart Compass. Já em 24 fizemos o nosso primeiro fundo, que é esse FDIC NP, e hoje a gente está aqui já numa cadeira de investidor, trazendo créditos, comprando e gerando uma rentabilidade importante para os cotistas, não só para nós cotistas subordinados, mas para os cotistas hoje que estão conosco no fundo. O pessoal que está recebendo o CDI mais 8 não deve estar muito triste também, deve não. Estar contente. Muito obrigado pelo papo, queria agradecer a sua participação aqui, esclarecer esses temas para a gente. E queria também te convidar, deixar à vontade para conversar um pouco com a nossa audiência. Quem quiser entrar em contato com a Smart Compass, por onde pode encontrar vocês, seja
agências cooperativas, por exemplo, que queiram buscar a cessão de crédito ou mesmo potenciais, digamos, fundos, investidores, como podem encontrar vocês? O espaço é seu. Legal. Acho que, primeiro, obrigado pelo espaço, pela conversa. Foi muito enriquecedor e muito bom. Sempre bom falar de um tema tão difícil de se ouvir falar no mercado, né? Mas acho que, aproveitando a oportunidade, então, para quem tem um desafio aí de regularização do seu balanço, enfim, regularização da sua carteira de recebíveis, entre em contato conosco através do nosso site. Nós temos lá uma área específica para contato. As mídias sociais também funcionam muito bem, então LinkedIn, Instagram estão sempre muito bem atualizados e a gente responde vocês muito rapidamente, tá? Então fica aí a nossa provocação. Tem o site? Tem, www.smartcompass, 2 S no final, .com.br, e as mídias sociais são @smartcompass. Maravilha, Leão. Mais uma vez, Obrigado. muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Muito obrigado, naturalmente, também à Smart Compass por ceder aqui a participação do Daniel para esse bate-papo. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar, sempre aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês essas grandes mentes, quem está fazendo o mercado financeiro brasileiro acontecer. Sempre um bate-papo leve, mas com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia, com provocações, insights aqui dos nossos convidados, aquela tradicional pergunta difícil, enfim, um pouco do que, como o Daniel comentou, esses assuntos que você não encontra por aí na televisão brasileira, a gente traz aqui, faz questão de trazer aqui para vocês com esse debate profundo e as pessoas que de fato estão colocando a mão na massa, estão pensando o mercado financeiro junto com vocês investidores. Só lembrando, como eu comentei, nós temos essa parceria da BMC News com a Com Dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, seus investimentos e ao seu negócio, visite lá www.condinheiro.com.br, manda também para a gente um e-mail em contato@condinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.